Fala, galera linda, tudo bem com vocês? Boa tarde. Nós vamos começar hoje, né, falando sobre os solos, tá? Então, o que que é um solo, né? O solo é a camada superficial da crosta terrestre, ou seja, o solo é aonde nós pisamos. Então, vocês estão vendo aí nitidamente vários tipos de solo, né? E cada um desses solos tem um tipo de classificação e nós iremos estar vendo aí. Tá? Então, todo aquele que diz respeito aonde nós pisamos, né, é caracterizado como o solo, ok? A caracterização, né, desse solo, ele se dá através de quê? É o que contribui para que o solo seja diferente em alguns lugares. São essas características. Para que cada um tipo de solo de algum lugar, ele é diferenciado, né? Então, ele é caracterizado de uma forma única. E para que venha a ser caracterizado dessa forma, nós utilizamos vários tipos de características. Quais, por exemplo? O clima, por exemplo, é uma característica. A incidência solar, né? A temperatura, a rocha que originou aquele solo, a cobertura de vegetais, as matérias orgânicas, né, que as de animais ou vegetais, dentre vários outros fatores caracterizam-se o solo, né? Qual que é a origem do solo, né? Como que originou-se, né? Originou-se do processo de decomposição ou desagregação das rochas, né? Então, foi através de quê? Das ações do intemperismo, tá? Então, em razão disso, as características e as composições das rochas lhe deram origem, associadas ao quê? As heranças marcadas pelo tempo. Então, ao interperismo que ali foi sofrido, né, naquele processo de decomposição do solo, ok? Então, essa foi a originalização do solo. Então, que veio ser originada da decomposição ou desagregação das rochas. À medida que as rochas iam desagregando ou entrando em decomposição, ali foi originando-se o solo, tá? A composição do solo, ela é composta por quatro partes, né? Ela é composta pela água, como estamos vendo, o ar, pela matéria orgânica, que eu acabei de falar para vocês, que é o resto de animais, né? E plantas, que são vegetais, e parte de mineral, né? Que veio o quê? Da alteração das rochas, né? Como, por exemplo, a areia, né? As praias, os barros, e daí por diante, ok? Então, aqui nós vemos nitidamente a composição volumétrica de um solo. Então, o ar, ele é composto por quê? O solo é composto por quê? Por 25% de ar, por 45% dos minerais, né? E 25% da água e 5% da matéria orgânica, né? Então, a matéria orgânica que eu falei com vocês aí, animais e plantas, né? Parte mineral, que é a alteração das rochas, das praias, dos barros, né? E o ar e a água, beleza? A estrutura. Qual que é a estrutura do solo? Então, para entender melhor sobre o perfil de um solo, basta que a gente precise saber primeiro o que há nos horizontes do perfil de um solo. Então, assim eles são nomeados, esses horizontes, como, né, o O, o A, o B, o C e o A minúsculo, que é a rocha mãe, né? Então, aí nós vamos estar vendo aí cada um deles. Então, aqui, ó, o tempo, né, das rochas, tá? Então, aqui nós temos o O, ele significa o quê, né? A rocha recém-exposta, né? O A, o solo jovem, né? Litosolo, tá? E o A significa o quê? O solo raro, né? Cambisolo. E nós temos aí todas as letras juntas que formam o solo maduro, né? Que é o podizolítico,
tá? Então, cada um desses tem uma poriosidade, uma característica diferente, aonde o O é um horizonte superficial, né, contendo aí 25% da matéria orgânica. O A, né, apresenta maior quantidade de matéria em decomposição, como os elementos minerais, igual eu já havia falado, né? Sofre perda de minerais, como ferro, alumínio, né? E daí por diante. O AB é bastante intemperizado, quer dizer, pouco afetado por uma erosão da natureza, tá? Intemperizado, quer dizer que tem pouco afeto, né? É pouco afetado pelas erosões, tá? O C, que é chamado de regolito, materiais decompostos, né? Provenientes das rochas matrizes. E o R, que é a rocha matriz, ou a rocha não alterada, tá? Então, essa daqui é a evolução dos horizontes das rochas, tá? Cada um deles tem uma característica diferente. Formação, pode-se levar milhões e milhões de anos para se formar, né, o solo, pela interação de fatores do ambiente, né, pelo o ambiente em que vive, né? Nós temos aí nitidamente um solo, né, aonde nós temos as adições do solo, né, as translocações que vai se translocando, né, o interperismo da atividade biológica e as remoções, que é a remoção de quê? De sedimentos, de partículas, tá? Então, material de origem, o relevo, que, claro, manda muito, é o que nós acabamos de estudar nas aulas anteriores, né? Os organismos do solo, a vegetação e o tempo. São fatores do ambiente que influenciam para com a formação, né, do solo, tá? O processo evolutivo do solo, que é o processo que nós acabamos de estar desenhando aí, né? Tá falando sobre ele. Vem primeiro a rocha desintegração, né? A desintegração das rochas, né? Do leito rochoso. Então, elas estão o quê? Entrando em desintegração. Depois vem a matéria orgânica, tá aqui, né? Sobre o solo, que é a matéria-prima. Aí nós temos os fragmentos de minerais e orgânicos, que são chamados de humus, né? Dessa matéria, que são animais e vegetais, e a matéria orgânica, né? Que aí soma para com o horizonte A, o B e o C, tá? Sendo assim, o primeiro, né, o leito rochoso, começa a se desintegrar. Posteriormente, esse orgânico, né, facilita a desintegração. Forma-se os horizontes, né? E o solo desenvolve, sustenta uma vegetação densa, tá? Essa é a evolução dos solos. E aí nós temos os tipos de solo, que possuem uma ampla variedade. Olha o tanto aqui de tipos de solo que nós podemos estar falando. Então, é apresentando diferentes cores, né, como estamos vendo, porosidade, quer dizer, né, um mais denso, outro menos denso, tá? Outro mais humus, né? Então, e várias outras características, tá bom? Então, o solo, por exemplo, arenoso, também é chamado de solo, chamado de solo leve, né? Ele possui uma quantidade maior de areia do que uns outros componentes, né? Pode ser formado em grande quantidade de grãos de areia, né? Destes passos dos grãos proporcionam, né, a passagem maior da água, né? Ele é muito permeável, quer dizer, a permeabilidade da água. Então, quer dizer, retém mais água, ok? Que é o solo arenoso, né? Que é este aqui que nós estamos vendo aí na imagem, tá bom? Temos o solo argiloso, que também é chamado de solo pesado, né? Então, a terra ela é úmida e macia, constituído basicamente por 30% de argila, ferro e alumínio. É um tipo de solo mais
que mais existe no Brasil, é o argiloso. Ele conta com pequenos grãos, né, de microporos que são bem compactos, né? Então, mais compactáveis, ok? Uma vez que estão ligados a moléculas de impermeáveis de líquido. Então, eles retêm muito pouco líquido, porque há uma impermeabilidade maior para se descer o líquido, tá? Então, temos aí, por consequência, como grande poder de reter essa água. Então, não entra, né? Não escoa a água dentro desse solo com facilidade argiloso, tá bom? Então, temos ele aí, olha. Esse aqui é o solo argiloso, tá? E nós temos as curiosidades. Muitos povos antigos utilizam a argila, né, como um tipo de barro modelável, né? E aí modelam para fazer o quê? Panelas, tijolos, cerâmicas e daí por diante, como nós estamos vendo aí, né? Como matéria-prima para fabricação, ok? Certinho? O solo úmifero ou humoso, que é um solo também conhecido como terra preta, é muito fértil, né? Pois é feito com a grande parte de matéria orgânica em decomposição e que funciona como adubos de plantas. É esse que nós utilizamos em casa para colocar nas nossas plantas. Muito utilizados nas práticas agrícolas, tá? Para as plantações agrícolas, que é este aqui, ó. É o solo mais utilizado nas partes agrícolas, ok? E o solo calcário, que é típico de região desértica. Possui pouco nutriente, né? Quantidade de pedaços de rochas, muito sua decomposição, pedaços de pedra. É pouco indicado para a agricultura, tá? O solo calcário, tá? Que é este aqui, ó. Este é o tipo de solo calcário, tá bom? E os solos brasileiros que nós temos aí, né? No Brasil são identificados 4 tipos de solo, que é o da terra roxa, né? O do massapê, salmourão e o aluviais, tá? Que nós estamos vendo aí. E a nossa aula de hoje sobre solo fica por aqui, tá, meus amores? Na próxima aula, iremos estar desenvolvendo as atividades relacionadas com o conteúdo. Tenham uma boa tarde, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.